todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Ike Melanie e é um enorme prazer estar na sua companhia, trazendo mais um vídeo de um tema super interessante aqui no canal da Ike Melanie. Caso ainda não tenha subscrito ao canal, não tenha medo, não tenha receio, vá até a página inicial do canal, tem lá um retângulo escrito subscrever e ao lado um sino, clique nos dois e fique atualizado dos vídeos que serão lançados aqui no canal com novidades, música, muita coisa inédita. E hoje, para não ser diferente, nós iremos falar sobre um tema muito importante. No dia 31 de agosto celebra-se o Dia do Nutricionista. Será que você sabe o que é nutrição? Será que sabe a importância de visitar um nutricionista? Hoje eu trago uma pessoa super especializada no assunto e que além de estar nesta área, é minha amiga, é minha irmã, andamos juntas, tudo aí junto e misturado. E eu vou deixar com que ela se apresente e ela diga, afinal, por que foi que ela escolheu essa área de nutrição. Porque nós sabemos que, afinal, é importante termos cuidados em relação à nutrição. Mas por que escolher essa área de nutrição, principalmente aqui em Moçambique? Tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda. Obrigada. Aqui é o meu canal, com os meus internautas. E eu vou dar espaço para si. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Maria Helena Alferes, eu sou estudante de nutrição e já estou mesmo no final do curso e falar exatamente do que é nutrição para mim ou por que eu escolhi o curso de nutrição. Bom, primeiro dizer que no nosso país, Moçambique, a área da nutrição é uma área nova, é uma área que ainda está na fase, vamos dizer, embrionária. Mas graças a Deus tem crescido, o governo tem feito formações para que o país tenha mais nutricionistas, de forma a acabar com aquele que é um dos piores males que afeta o nosso país, que é a desnutrição crônica. Atualmente o nosso país tem uma percentagem de 53%, de 43% de crianças com desnutrição. Então, é um mal que tem assolado praticamente o país e, infelizmente, é um dos principais problemas de saúde. Mas quando eu ingressei para o curso de nutrição, eu não sabia, não tinha essa toda a informação. Foi mesmo através de um professor que quando eu estava na 12ª classe, eu tinha um livro de alimentação. Na verdade, eu gostava de ler o livro e o meu professor de biologia, nós éramos muito amigos porque eu gostava muito também da biologia. Aí eu decidi emprestar para ele um livro. Só que quando ele me foi devolver o livro, ele pediu para que eu lhe oferecesse. Eu disse, bom, eu não podia lhe oferecer porque eu também tinha sido emprestada, acho que o livro, por um primo meu. Depois ele disse assim, tem coisas muito interessantes nesse livro e se for para te dar um conselho, siga essa área da nutrição. Mas eu no momento não foi algo que assim mexeu comigo, mas tudo bem. Depois o tempo foi passando, aí naquela decisão de que curso eu ainda havia de fazer, eu queria ser bióloga, na verdade. Só que e é uma paixão por essa área de biologia. Exatamente, pela área das ciências biológicas, eu tinha uma paixão por ela. Foi quando depois, nessa onda de decidir que curso fazer, ainda queria fazer ciências biológicas, me inscrevi para fazer medicina também. Infelizmente não consegui entrar para medicina, mas um tempo depois eu consegui ingressar para fazer o curso de nutrição. Para ser sincera, eu não sabia muito sobre nutrição, mas era um desafio e aceitei lá. E ao longo do tempo eu fui fazendo o curso e hoje eu posso dizer que eu sou apaixonada pela área de nutrição, eu amo essa área, amo poder ajudar as pessoas através da nutrição, porque realmente é uma área muito interessante na saúde e da qual depende muitas coisas. Ou seja, é para que o indivíduo tenha uma boa saúde, é necessário que ele esteja bem alimentado. Então, existe uma relação muito intrínseca entre a nossa saúde, a saúde que nós vamos gozar, e o tipo de alimentos que a gente consome. Então, existe uma grande relação. Ok. Ai, que bom. E depois de ter entrado nessa área de nutrição, quais foram os desafios que percebeu que
ainda essa área ainda enfrenta em relação, principalmente em relação à aceitação das pessoas em visitar um nutricionista, em ter cuidados em relação à sua nutrição. Temos aqui muitos fast foods agora, temos muitos caros, tudo já é muito fácil de adquirir. Só que a comida muitas das vezes não é assim saudável, mas as pessoas têm aquele conhecimento de eu sei que não é saudável, posso depois tentar equilibrar, mas esse equilíbrio é pessoal. A importância de visitar um nutricionista como tal. Quais foram os desafios? Qual é o desafio? Quais foram os desafios que viu nessa área, tem visto até hoje? Bom, primeiro dizer que por nós estamos num país em desenvolvimento, os maiores problemas de saúde, concretamente, eram problemas mais ligados a doenças infecciosas. Ok. Mas, infelizmente, hoje a situação também tem mudado. Ao invés de nós termos eu posso dizer que temos os dois históricos, tanto de doenças infecciosas, bem como de doenças que são doenças cardiovasculares. Ok. Doenças que a pessoa adquire ao longo da vida, mesmo por causa da alimentação. Falo da obesidade, da diabetes, da hipertensão. São doenças que algumas delas sim, a pessoa pode ter um histórico familiar, mas também um dos fatores de risco é o estilo de vida. O estilo de vida mesmo ligado à alimentação, os hábitos alimentares que a pessoa adopta podem muito bem influenciar naquilo que é a saúde que a pessoa vai ter. Aí que agora esteve bem a falar dos fast food. Agora com a vida corrida, as pessoas praticamente ficam sem tempo, está todo mundo correndo, então as pessoas não têm muito tempo de fazer uma refeição. Então, alguns também não têm muito hábito de andar com marmiteiras, então acabam optando por consumir algo rápido. Por exemplo, a pessoa saiu do trabalho, é meio-dia, é hora do almoço, a pessoa está com fome. Se não levou um lanche já em casa, que tem o cuidado de preparar um lanche saudável, acaba comendo aquilo que tem ali à disposição. E eu tenho visto isso principalmente em adolescentes. Sim. Adolescentes, eles praticamente vivem, comem a semana toda, o mês todo, praticamente hambúrguer, que são alimentos que, se forem consumidos durante muito tempo e em maiores quantidades, eles sim podem desencadear doenças cardiovasculares, como é que eu disse. E diante dessa toda a situação, um conselho que poderia deixar para pessoas que têm essa vida corrida, por exemplo, não têm tempo de cozinhar como deve ser e passam a maior parte do tempo passam fora de casa, principalmente para as crianças, para os adolescentes, para os jovens com a faculdade. Qual é o conselho que poderia deixar, um dos conselhos que poderia deixar em relação à alimentação para essa camada assim? Bom, primeiro eu havia de aconselhar a visitar um profissional dessa área, no caso, um nutricionista. Nem sempre as pessoas quando pensam em visitar nutricionista, às vezes pensam em ter que pagar valores avultados, mas Sim. nós temos nutricionistas nos hospitais públicos, onde nós não precisamos pagar tanto. A pessoa pode marcar uma consulta com um nutricionista para fazer uma visita ao nutricionista e receber uma recomendação alimentar de forma a melhorar a sua dieta. É necessário nós termos o hábito de visitar o nutricionista, porque às vezes não é por negligência, mas é porque nós realmente, as pessoas não têm conhecimento de como ter uma alimentação saudável. Então, com base na visita que a pessoa terá no nutricionista, ele vai aconselhar como ter uma alimentação saudável. Aqui falando do básico, o importante é nós. Existem 4 grupos de alimentos. Temos os carboidratos, que é composto por pão, batata, arroz, farinha de milho. Temos o grupo das proteínas, que são as carnes, os peixes, os feijões. Temos o grupo das vitaminas e sais minerais, que são basicamente as frutas e as verduras. E temos o último grupo, falei de 4, temos o último grupo, que é o grupo de alimentos de energia concentrada. Temos o óleo, o açúcar, a manteiga, amendoim. E todos os alimentos praticamente oleaginosos. Então, o mais importante é nós sabermos fazer uma combinação desses alimentos. Mas, claro, tem que ser alimentos de certa forma naturais, alimentos orgânicos, alimentos não, por exemplo, as pessoas agora também têm o hábito de incluir muito no seu rancho os enlatados, os embutidos. Eu não vou ser radical dizer que as pessoas não devem consumir, eu estaria a ser muito radical, mas as pessoas podem tentar reduzir o consumo e optar por ter uma alimentação com base nesses grupos, pelo menos um alimento de cada grupo, para ter uma alimentação saudável e equilibrada. Exato. Muito bem. E neste caso, para podermos encerrar esta parte,
Queria saber, Dia do Nutricionista, 31 de agosto, já é daqui a nada, daqui a alguns dias. E quais são as atividades que costumam ser realizadas anualmente em relação ao Dia do Nutricionista para dar valor a este profissional que tanto cuida da nossa saúde? Bom, como eu disse, a nutrição é uma área nova no nosso país. Sim. E ainda não existe uma associação, vou dizer assim, firmada de nutricionistas, mas tenho conhecimento de que está a se fazer de tudo para que a Arela tenha essa associação firmada. Porque com uma associação firmada podia se organizar mais algumas atividades para a comemoração do próprio dia. Mas agora o que tem se feito é, dependendo de instituição para instituição, a instituição organiza alguns programas para a comemoração. Por exemplo, vou dar o exemplo da instituição onde eu estudo. Nós às vezes costumamos organizar, por exemplo, no ano passado, tanto no dia do nutricionista, organizamos uma atividade, também como no Dia Mundial da Alimentação, que é o dia 16 de outubro, também organizamos uma atividade que tem se baseado em feiras gastronômicas, em que apresentamos pratos típicos moçambicanos, mas também saudáveis. Apresentamos uma versão saudável daquele prato. Então tentamos expor esses pratos e as pessoas podem comprar, mas também já fizemos uma atividade que nós chamamos de Degusta Comigo. Essa atividade foi baseada em que cada um dos participantes pudesse trazer um prato saudável e juntos iríamos degustar um pouquinho do prato de cada um, mas desde que fosse um prato saudável. A ideia é isso, que é para ensinar as pessoas a se alimentarem de forma saudável, porque infelizmente as pessoas têm se alimentado muito mal. Isso é uma realidade. E também uma coisa importante é conciliar a alimentação com a prática da atividade física. Sim. Porque a atividade física não faz bem somente para o nosso corpo físico, mas também a nível psicológico. Ele vai ajudar muito, proporcionar um bem-estar. Então, por isso que é bastante importante nós optarmos por ter uma alimentação saudável. Muito bem. E nós estamos encerrando então a primeira parte, que era para descobrirmos um pouco mais sobre esses assuntos ligados à nutrição. Afinal, por que é importante ir ao nutricionista? E vamos agora para a segunda parte, que vai ser bem rápida, porque afinal o nosso tempo até já está a contar, que serão os 30 segundos da nutrição. Em 30 segundos, a nossa querida vai ter que nos dar a entender alguns fatos que eu vou trazer até si e explicar em pouco tempo por que isso é ou não é verdade, é ou não é um mito. A primeira coisa é aquela bem conhecida, que a cenoura melhora a visão. Verdade ou é um mito? E por que é que é um mito? Ou aliás, por que é uma verdade, melhor dizendo? É verdade sim que a cenoura melhora a visão, não somente a visão, mas a nível da pele também, também melhora a nossa imunidade. Por quê? Porque a cenoura contém um nutriente, contém vários, né? Mas o nutriente mais evidente na cenoura é a vitamina A. A vitamina A é boa mesmo para a visão, para a pele, para o cabelo e para o nosso sistema imunológico, que isso vai ajudar a prevenir de várias infecções. Muito bem. Tana, muito bem. E agora vamos para o segundo fato. Deve-se retirar a pele do frango antes de cozinhar. Bom, sim, é verdade, primeiro. Por quê? Porque a pele do frango nós sabemos que há muita concentração de gordura. Então, principalmente para pessoas que têm o desejo de reduzir o peso, que preferem consumir menos gordura, o melhor, porque o frango em si todo, ele contém de certa forma gordura. Então, na pele há muita concentração. Sim. Então, é necessário remover a gordura, não só do frango, mas também do peixe, que é para reduzir a quantidade de gordura. Ok. Mas para quem, por exemplo, para uma dieta específica de uma pessoa, por exemplo, que está com baixo peso, seria bom que consumisse a pele desses alimentos que eu falei. Isso vai ajudar, por exemplo, a pessoa a recuperar peso, mas isso em casos específicos. Muito bem. E outro fato, os nutrientes da batata estão na casca. Bom, de forma geral, em todos, eu não diria exatamente verdade ou mito, porque não estão só na casca, primeiro. A verdade é essa, que não estão só na casca, estão em todo o alimento. Todo o alimento conserva uma quantidade específica de nutrientes. Então, se nós consumirmos o alimento de forma integral, ou seja, todo o alimento, nós conseguiremos aproveitar os nutrientes quase todos. Mas, por exemplo, quando nós removemos a casca, estamos a retirar certa parte dos nutrientes. Por exemplo, um hábito comum entre as pessoas é remover a casca de cenoura. Se a cenoura não tem, por exemplo, nenhum arranhão, aparentemente está
tá bem conservada, não há necessidade de remover a casca, bem como os outros alimentos, como falou aqui da batata, tanto a batata doce, a batata rema. Muito bem. Mas também, deixa eu deixar acrescentar, existem alimentos que é necessário sim remover a casca. Falo da mandioca e outros alimentos. Esses sim são necessários por causa mesmo da celulose, da fibra, porque eles não são facilmente digeridos. Fora isso, por exemplo, a casca da mandioca ela é muito amarga, então é necessário remover. Mas alguns não é. Muito bem, muito obrigada, Maria Helena, por ter feito parte desse nosso espaço e ter deixado aqui alguns conhecimentos relacionados com a nutrição. E quanto a si, caro internauta, espero que tenha aprendido muito e possa então, a partir de agora, ter atenção a determinados aspectos que foram aqui referidos em relação aos fast foods, em relação a esses nutrientes, em relação aos alimentos e possa então cuidar muito bem da sua saúde. Prática de exercícios físicos, não pode falhar, hidratar e todas essas coisas, e também a consulta nutricionista é muito importante. E eu agradeço pela sua presença desse lado, agradeço pela presença da Maria Helena deste lado, e nós ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade.